Apache Kafka e a complexidade da engenharia moderna. Eu tenho certeza que se não você, aquele seu amigo, alguém do seu trabalho, já começou aquele projeto maroto ali, colocando Apache Kafka ali, fazendo todo aquele sistema ali de mensageria e comunicação assíncrona e desacoplamento. Mas o que acontece, né? Uh, o hype do Apache Kafka, né? Quando a gente está falando ali em Kafka, a gente está pensando em mensageria. E se a gente está pensando em mensageria, a gente já está pensando numa arquitetura de microserviços, né? Que talvez não seria o melhor dos mundos para a gente estar começando um projeto, né? O que acontece ali? O Kafka ele é símbolo ali de uma arquitetura moderna, né? Então sempre que a gente vê ali as grandes empresas Uber, Netflix, Microsoft, que a gente vê as palestras deles e vê os conteúdos que eles postam, eles sempre falam do Kafka e de como ele resolve os problemas e como ele ajuda a escalar o sistema. Então, logo a gente atribui isso a uma senioridade, né? Então, o cara que sabe mexer com essas coisas, a gente entende que ele é um cara sênior, né? E não necessariamente isso quer dizer, né? Porque a senioridade, ela não é só conhecer as ferramentas e saber como trabalhar com elas, né? É a gente saber escolher o que realmente funciona para aquela determinada ocasião, aquele determinado problema que a gente está precisando resolver. Então, por isso que eu digo que às vezes já começar o teu projeto, aliás, a maioria dos projetos que começam com Apache Kafka, eles não vão funcionar. Não vão funcionar por quê? Porque tá errado? Não. Vamos dar uma olhada aqui nesse vídeo aqui. Bom, primeiramente, o que é o Apache Kafka, né? Se você não está familiarizado, se você não conhece essa ferramenta, né? A própria definição do Google aqui é uma plataforma de código distribuída para streaming de eventos e mensagerias, projetado para uma performance alta e baixa latência. Ele processa e armazena grandes volumes de dados em tempo real, conectando sistemas através de um módulo de um modelo, no caso ali, né, de subscribe, de publish e subscribe, né? Um modelo pub-sub na real, né? Bem comum, né? Então, os principais componentes, a gente tem um broker aqui, né? Servidor do Kafka, que armazena os dados e atende aos clientes. A gente tem os producers, onde vão produzir mensagens e vão publicar ali no nosso broker e vai ser disparados para os nossos consumidores, né? E a gente tem outros tópicos aqui que entram, né? Então, a gente tem o termo de partition, a gente tem um tópico, né? Aí tem os pontos aqui, o que torna o Kafka único, enfim, mas eu não estou aqui para falar sobre isso. Se você quiser saber sobre isso, é só você dar um Google aqui, simplesmente que você já vai achar todas as informações que você precisa. Então, o Apache Kafka, né, ele está até aqui, né? Mais de 80% das Fortune 100, né, quer dizer, as top 100 empresas do mundo confiam e usam o Apache Kafka, né? Isso aqui é um baita marketing, né? Quer dizer que todo mundo que é grande está usando o Apache Kafka. Mas por quê, né? Voltando aqui para o meu mapa mental, né? Uh, performance de senioridade e obsessão por escala precoce. Uma coisa que todas aquelas empresas que utilizam o Apache Kafka ele têm em comum, elas são gigantescas, geram muita receita e elas têm dinheiro para comprar infraestrutura, ter profissional adequado e tal. Bom, a gente está falando de números grandes, né? Então aí a gente já tem uma luzinha aqui para acender, né? Opa, Apache Kafka está relacionado com os top do mercado, mas os top estão lá por conta de um motivo, né? Então, quando a gente está começando um projeto, a gente sempre pensa na escala, né? Então já vamos fazer esse projeto aqui baseado em microserviços e vamos dividir isso aqui por domínio, não sei o que lá, e botar uma comunicação assíncrona. E talvez esse teu projeto nunca vai chegar nesse nível de complexidade que essas ferramentas exigem, né? Então, como eu falei ali, né? Todo blog post, todo vídeo de YouTube de gente que trabalha em Big Tech, assim, Uber, Netflix, até empresas menores e Itaú, não que sejam menores, né? Mas enfim, vocês entenderam, né? Eles têm esse case do Kafka aqui, eles mostram como eles usam, isso inspira milhares de desenvolvedores que, assim como eu ali, vai criar os seus projetos, e às vezes para brincar, ou às vezes querem aplicar na empresa ali, e vão acabar batendo a cabeça pesado lá na frente, né? Como que é a realidade do Kafka aqui? Bom, como a gente viu ali, né? Uma plataforma distribuída de streamings, milhões de eventos múltiplos. Nossa, me embabaquei aqui. Eu não vou cortar essa parte aqui, eu vou continuar. Milhões de eventos e múltiplos data centers, né? Se a gente tem múltiplos data centers, a gente já dá para imaginar que a nossa conta é maior, a gente tem que ter um preparo para controlar toda essa alta complexidade operacional, né? Às vezes eu estou aqui em uma equipe de 10 desenvolvedores e um desenvolvedor, 5 desenvolvedores, imagina a gente ter que lidar com toda a complexidade ali de estar desenvolvendo feature no dia a dia e ainda gerenciar todos esses data centers com esses
Kafkas e se der problema, enfim, tem muitas coisas aqui, né? Tem uns conceitos de computação que são um pouco mais pesados, questão de particionamento, questão de retenção, questão de consistência ali, né? Geralmente a gente, dependendo do contexto ali, já vai ter que ter uma idempotência, né, para garantir que aquilo que a gente está recebendo não seja distribuído mais de uma vez, ou a gente tem que pensar em tolerância a falhas, se aquilo vai ser reprocessado, qual vai ser aquela estratégia. Então são muitos termos que adicionam muita complexidade num projeto ali que está começando, sabe? Quando a gente está começando um projeto, a gente primeiro precisa entender qual é o problema que aquele projeto está se propondo a resolver, né? E aí, a partir disso, a gente vai ter os requisitos, né? Os requisitos de negócio, os requisitos técnicos, os requisitos que a gente vai, com base neles, vai tomar a decisão das tecnologias que a gente vai começar a utilizar, né? Por isso que quando a gente vai começar já a usar um projeto, baixar aquelas dependências e começar a instalar as bibliotecas, tudo, é alguma coisa desnecessária. Se a gente está falando de um projeto de verdade, né? Claro que se a gente estiver brincando, tanto faz, instala o que a gente quiser, é só para a gente testar e tal. Mas quando a gente vai criar um projeto de verdade, é muito importante que a gente se atente no antes, no problema em fato em si, do que já na tecnologia, né? E por que eu digo tudo isso, né? Porque essas coisas que a gente está criando, a gente não está simplesmente botando no ar e saindo fora, né? Alguém vai ter que manter aquilo, alguém vai ter que trabalhar em cima, né? E aí que a gente entra ali nos desafios dos sistemas distribuídos, né? Então, quando a gente está falando de um sistema distribuído, que tem múltiplos microserviços, às vezes que é distribuído em regiões do mundo, em diferentes servidores, diferente cloud, a gente tem vários problemas que a gente adiciona ali na operação, né? Por exemplo, o debug e rastreamento de erros ali fica difícil, né? Imagina lá, tu tem 20 microserviços que faz uma transação. Se ocorre algum problema, cara, tem que ter um trace e uma observabilidade muito bem feita para tu conseguir identificar onde que originou, em qual serviço que começou aquele problema. Isso que a gente não está nem falando no nível de transação, né? Transação distribuída, que tem conceitos muito mais complicados que adicionam ali complexidade para a gente, né? Acoplamento invisível, né? A gente fala muito em computação em questão de acoplamento, né? Em construir as coisas desacopladas, porque acoplamento é igual complexidade, né? E para a gente manter um software, a gente precisa controlar a complexidade, né? Conforme a complexidade de um software aumenta, que de acordo com o passo-tempo ela tende a aumentar, aquele software fica mais difícil de manter, mais difícil de entregar novas features. Então, às vezes, a gente está fazendo ali um serviço desacoplado e tal, mas na realidade a gente está criando um acoplamento invisível. Eu vejo esse termo muito pouco falado no mercado, mas ele é muito importante, sabe? Porque não é porque eu tenho um sistema totalmente desacoplado que eu estou livre de complexidade, que eu estou livre de problemas no futuro, sabe? Alta carga cognitiva para o time, né? Então, novamente, a gente está pensando em Kafka, a gente tem que pensar que é outro sistema, que esse sistema ele precisa ser mantido, precisa ser monitorado, precisa ter todas as estratégias de configuração, as estratégias de processamento, enfim, as estratégias que forem da necessidade ali do negócio, e aquilo ali adiciona mais carga cognitiva na equipe, e às vezes vai deixar o pessoal sobrecarregado, que é muita coisa, e às vezes não precisava pensar naquilo agora, sabe? É um problema para o futuro. Se é um problema para o futuro, a gente está sendo ansioso em tentar antecipar aquilo. Talvez o meu sistema nunca chegue a utilizar aquilo e eu estou só gastando neurônio, estou queimando cabeça aqui para fazer aquela. Não sei nem a palavra que dizer. Fazer tudo aquilo funcionar e na verdade vai ficar uma bagunça, né? Que ninguém vai dar conta. Vai ser a mesma coisa que um monolito ao contrário. Sabe aquele monolito lá que ele é todo acoplado, gigantesco, tem 10 milhões de linhas de código e para te achar as coisas dele é um inferno? Então, um sistema distribuído, mal dimensionado, mal projetado, é a mesma coisa, sabe? Necessidade de uma observabilidade robusta, como eu falei aqui, né? A gente precisa ter o trace, saber onde está trafegando aquele dado ali, né? E o efeito dominó em falhas, né? Se eu tenho um serviço que deu pau, aquilo vai disparar erro em todos os meus outros serviços e quando eu ver o meu board de monitoramento lá, vai ver que está tudo vermelho e na verdade aquilo lá é culpa de uma coisinha só, ou enfim, né? Vocês entenderam nessa parte aqui. E aí a gente vem aqui para esse tema que é a verdadeira maturidade técnica, né? Como eu falei lá atrás, é aqui que realmente entra um papel de um sênior, né? Às vezes a gente pensa que esses softwares aí que usam Apache Kafka, não sei o que, são softwares mais difíceis, digamos assim, são realmente os softwares mais complexos, os mais tops. Na realidade, não, né? Então a gente tem o papel de reduzir a complexidade, de manter aquela complexidade instável a ponto de a gente consiga evoluir aquele software ao longo de muitos anos, né?
Então, abrindo nossa caixinha aqui, a gente precisa saber gerenciar e remover complexidade, né? Esse é realmente o trabalho de um desenvolvedor sênior hoje, né? Quando a gente vai incluir alguma coisa no nosso ecossistema ali, se incluir, saber muito bem quais são os motivos ali, por que aquilo ali, por que a gente está colocando aquilo ali, né? Ou melhor, né? Saber quando não utilizar e por que não utilizar, né? Foco em resolver os problemas reais, né? Sustentabilidade, menor custo. Simplicidade como canal de senioridade. Bonito aqui os textinhos que a IA gerou. Mas isso é a realidade, né? Eu aposto que muitos de vocês devem ter casos parecidos aqui. Então, fica a minha recomendação da gente entender ali as ferramentas, não só sair adicionando porque viu num comentário, viu num blog post, num artigo do Medium, qualquer coisa desse tipo, a gente refletir melhor sobre as nossas escolhas, porque talvez não vá gerar trabalho para ti, porque, enfim, você pode estar saindo da empresa ou qualquer outra coisa possível, mas enfim, né, trabalho, aquilo ali vai cair no colo de alguém e talvez vai gerar muita dor de cabeça, né? Tem outras alternativas aqui que eu até vou trazer aqui e mostrar para vocês. Antes eu queria mostrar aqui o flowzinho aqui, o mermaid aqui que eu fiz pra gente pensar, bem simplesinho, tá? Então a gente tem ali, chegou a partir dos nossos requisitos que a gente vai precisar de um sistema de mensageria, né? Então a gente, claro, né, como eu falei para vocês, às vezes a gente não sabe como que aquele software vai se comportar no futuro, mas a gente pode ter uma ideia, ou outras vezes a gente já tem os dados base daquilo, né? Então, eu preciso de dezenas de milhares de eventos por segundo? Não. Então, eu posso usar um RabbitMQ ou Redis Stream ou uma fila no Redis também, um Bool. Tem várias ferramentas, várias alternativas que são muito mais simples e são tão incríveis quanto, tá? Não é porque uma ferramenta, ela é... Enfim, vocês que são da tecnologia, vocês sabem, né? Tudo é uma questão de trade-off, né? Não tem uma bala de prata. A gente precisa saber do que a gente vai abrir mão, certo? E eu acho o termo de complexidade operacional um termo muito importante para a gente pensar. Porque é trabalho. E a gente, quanto mais tranquilo for esse trabalho, melhor para a gente. Bom, não simples, né? A gente daí poderia fazer outro flow aqui para decidir qual das outras ferramentas. Sim, a gente precisa reler eventos do passado? Não. Então uma fila simples resolve, sem histórico. Também a gente já mata isso aqui. Sim, a gente precisa ler eventos do passado. Eu preciso ter múltiplos consumidores independentes? Não. Então um producer mais um consumer é só uma fila. Se por acaso sim, o time consegue operar vários clusters? Sim, beleza, vamos para Kafka. Não? A gente entende isso como risco operacional antes de ter o valor real ali, né? Eu comentei aqui do RabbitMQ, é uma ferramenta que eu gosto bastante. Tem até uma imagenzinha aqui que eu vi no LinkedIn por acaso. Estava planejando fazer esse vídeo aqui e vi essa diffzinha aqui. Então aqui a gente tem RabbitMQ versus Kafka, né? Então basicamente o modelo, né? Que o Kafka é o modelo de pool, né? Consumidores leem quando necessário. O RabbitMQ é o push, mensagens são entregues aos consumidores. O roteamento, né? Aqui a gente usa um conceito de exchange e routing key, né? Para direcionar as mensagens. Aqui a gente não tem nenhum conceito de routing keys, nem exchange. Aqui a gente tem filas e exchange, né? Estrutura parcial. Aqui a gente tem tópicos com partições, né? Podemos gerenciar dessa forma. Parte de entrega, né? A gente tem garantia de entrega, a gente tem o WAC, né? O WAC, para quem não sabe, é tipo assim, recebi a mensagem e já confirmei que está aqui. Aí esse tipo de comunicação demora um pouquinho mais, porque eu dou uma confirmação. Às vezes eu posso fazer uma transação e depois dar o WAC, ou simplesmente não dar o WAC, e se por acaso eu falhar no processamento, eu sei que aquilo lá vai ser reentregue. Aí vem as outras questões aqui de retry, dead letter, que são tipo assim, tentei processar alguma coisa, deu erro, e eu envio essa mensagem para uma fila de mensagens mortas, para depois eu dar uma olhada no que é. Então, aqui também, alta performance e leitura em paralelo. Excelente para... cara, fugiu a palavra. Excelente para escala, beleza? Persistência. Então, opcional, não preciso ter, eu posso ter. E aqui no Kafka ela é padrão, né? As mensagens são persistidas, né? Casos de uso, sistemas transacionais, workflows, integração. Aqui streams de dados, eventos em tempo real, análise de logs, IoT e tal. Bem interessante. No YouTube também tem um vídeo, eu vou deixar aqui na descrição, que é da Full Cycle, tá? Full Cycle é bem legal. Tem um vídeo deles que eles fazem uma comparação lá, faz um use case real lá com bastante dados, tá? Eles lascam o pau no RabbitMQ contra o Kafka. E os dois ali são... Claro, né? Depende do caso de uso. Mas os dois ali são pau a pau, tá? Bem interessante. Então, alternativas e critérios aqui, né? Então, hoje tá vindo mais esse termo, né? Que é a questão do monolito modular.
Até a gente teve uns casos no passado aí da Amazon sair de arquitetura de microserviço para monolito. É um aprendizado, né, gente? Não tem o que é certo, tem o que está funcionando, o que está resolvendo os problemas. E a gente tem mais do que evidências aí no mercado, em empresas, que um monolito bem feito ali, ele é, na minha opinião, o caminho ideal para se começar alguma coisa que a gente não tem uma visão bem clara do futuro, tá? Diferente de uma startup que vai começar ali, que já tem bilhões de investimento e sabe onde quer chegar. Eles podem pensar a questão de engenharia deles diferente. É diferente de uma empresa que está começando e não sabe se vai estar aberta daqui 2 anos, sabe? Fila simples, Redis, RabbitMQ, ActiveMQ, são todas alternativas bem interessantes, né? A escala como consequência e não ponto de partida. A questão que eu acabei de falar sobre os monolitos, né? E análise de real necessidade técnica versus ego, né? Às vezes a gente quer colocar aquelas tecnologias para mostrar que sabe, para impressionar o amigo, para mostrar pro chefe ali que manja das coisas, para botar no currículo, e quando tu vai ver ali, na necessidade real não tem. Às vezes tá até pagando uma ferramenta mais cara, gastando budget que não precisava, podia estar sendo economizado, investido aquele dinheiro num recurso melhor, né? Então isso aqui é bem importante. Eu mesmo, aqui no meu canal, eu não sei se eu tenho vídeo sobre Kafka, eu acho que eu tenho sobre o tem um plugin do Kafka lá que ele faz replicação de banco de dados, é bem interessante. Eu esqueci o nome dele agora. A maioria dos meus vídeos aqui eu falo sobre o RabbitMQ, justamente porque eu tenho mais experiência com o RabbitMQ e é uma ferramenta bem interessante, né? Mas não estou aqui falando mal do Kafka, por favor, não usem Kafka. Não, eu só estou querendo dar um adicionamento mais sensato, né? Pra gente analisar os requisitos antes de sair criando as coisas. Ainda mais hoje que é tudo vibe code, digamos assim, certo? E aí tu precisa de uma mensageria e o teu agente já joga um Kafka lá, já monta lá, tá tudo pronto. Mas a hora que tu vai botar aquilo ali em produção e tu vai ver como é que fica, enfim, né, tu só vai bater a cabeça lá na frente, né? Então fica a dica aí pra vocês.